Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que geralmente eu trago questões mais práticas quando nós falamos a respeito de bolsa de valores, a respeito de economia, a respeito de como fazer determinada operação através da plataforma. E isso tudo vai te ajudar a investir melhor. Mas, por outro lado, eu acho legal às vezes trazer questões não tão práticas, trazer um conhecimento que não necessariamente vai te ajudar hoje a investir o seu dinheiro melhor, mas que são assuntos interessantes, que são curiosidades e que ao final dessa sequência de vídeos a respeito desse assunto, eu tenho certeza que vocês vão ter uma visão macro de como as coisas funcionam muito melhor. E aí sim, isso vai acabar ajudando também vocês a investir melhor. Você ter essa visão macro a respeito de diversos países. Qual que é o crescimento desses países? Qual que é o PIB desses países? Qual que é a balança comercial desses países? Como que os governos desses países se comportaram nas últimas décadas? Qual que é a taxa de juros? Como se comporta a taxa de juros, como se comporta a moeda, como se comporta a inflação. Então qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer uma sequência de vídeos onde eu vou pegar vários países e eu vou explicar a macroeconomia desses países, vou explicar o que aconteceu e vou mostrar de forma gráfica para vocês, em tabelas, o que aconteceu na economia desses países nas últimas décadas. E a ideia é eu ir pegando os países a partir do Pacífico e chegando até o leste da América Latina. Ou seja, a gente vai passar por vários países do mundo inteiro e no nosso primeiro episódio nós vamos começar falando sobre a Nova Zelândia. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, vamos começar falando a respeito da Nova Zelândia. O que eu quero trazer nesses vídeos? Eu não vou trazer a história desses países. Olha, em 1980 aconteceu tal coisa, em 1990 aconteceu outra coisa, em 1950 aconteceu outra coisa. Um partido político ganhou, depois o outro partido político ganhou, aí um partido fez isso de bom, o outro fez isso de ruim, e a gente entra numa interpretação da história, o que eu particularmente até gosto de fazer, mas eu vou estar colocando uma visão pessoal em cima do que aconteceu. Porque eu tenho uma visão e outra pessoa vai olhar os mesmos fatos e vai enxergar de uma maneira diferente. Ou seja, eu posso gostar mais de determinado partido político e eu vou dizer que naquele país aquele partido fez isso e aquele outro de positivo e fez um pouco de negativo, e já outra pessoa pode olhar esse mesmo partido político e falar que esse partido político fez isso e aquele outro de negativo e fez um pouquinho de positivo. Ou seja, vai ter uma visão contrária à minha. Por isso que eu não vou entrar muito na história do que aconteceu politicamente em determinado país, mas sim, eu vou trazer dados macroeconômicos para vocês entenderem mais ou menos qual que é o funcionamento desse país, se esse é um país mais industrializado, se esse é um país que importa muito, que exporta muito, se esse é um país mais agrário, se esse é um país mais extrativista, ou seja, um país que depende mais de commodities, se o governo se endivida mais, se ele se endivida menos, se a inflação nesse país é alta, se o desemprego é baixo, se ele é alto, se a população cresceu, se a população está estável. Ou seja, vou trazer dados econômicos para vocês a respeito de alguns países e no nosso primeiro vídeo a respeito da Nova Zelândia. Então, nosso primeiro dado vai ser a taxa de juros da Nova Zelândia. Aqui nós temos a Selic, na Nova Zelândia eles também tem uma taxa de juros e nós podemos ver nesse gráfico que a taxa de juros da Nova Zelândia atualmente está em 3% ao ano e ela está em uma tendência de alta e provavelmente vai continuar nessa tendência de alta porque a inflação na Nova Zelândia está bem alta. E nós podemos ver que no longo prazo essa taxa de juros vem em uma tendência de baixa. Então já chegou a ser bem alta, por exemplo, lá na década de 80 chegou a ser 20%, 24% ao ano. Já depois, a partir dos anos 2000, ela ficou aí por volta de 8% ao ano. E depois chegou aí a quase 0% ao ano de taxa de juros. Próximo dado importante é justamente a inflação. Vocês podem ver na década de 80 a inflação foi muito alta e agora a partir de 2021 mais ou menos nós podemos ver que a inflação vem aumentando novamente na Nova Zelândia, chegando a 7,3% ao ano. Outro dado importante é o PIB da Nova Zelândia. Vocês podem ver que nós temos um movimento de alta no PIB da Nova Zelândia, principalmente a partir de 2001. Nós temos um movimento de crescimento forte na economia da Nova Zelândia.
Mas, infelizmente, o governo da Nova Zelândia, a partir de 2008, 2009, quebra com a tendência de diminuir o seu endividamento e começa a aumentar o seu endividamento. Até mais ou menos 2016, aí nós temos uma queda nesse endividamento, mas a partir de 2020 nós temos de novo uma alta e uma alta muito agressiva do endividamento do governo neozelandês. Nesse gráfico nós temos o M1, um agregado M1, então vocês podem ver que a partir de 2017 nós temos uma impressão de dinheiro razoável e a partir de 2020 essa impressão de dinheiro acaba aumentando muito. Nós temos também o dólar neozelandês, e aí eu tenho um comportamento da moeda deles em relação ao dólar nos últimos 40 anos. Então nós podemos ver que eles têm uma moeda razoavelmente estável, ela varia entre 0,4 e 0,9. Então, comparando a estabilidade da moeda neozelandesa com o real brasileiro, nós podemos dizer que a moeda neozelandesa tem uma estabilidade bem melhor do que a nossa moeda. Próximo slide, nós temos a população da Nova Zelândia. Então nós podemos ver um movimento de alta e ele tem quase que uma inclinação padrão nos últimos 60 anos. Nós não vemos nem grandes altas e nem grandes baixas no crescimento populacional. Nós temos também a taxa de desemprego na Nova Zelândia. Podemos ver que eles têm uma taxa de desemprego baixa, então chegou aí a 3% quase a taxa de desemprego deles. Depois da crise de 2008, ela fez um pico de aproximadamente 6,5%. E na década de 90, ela chegou a 11%, o que é um número bem elevado, mas é uma taxa de desemprego que nós brasileiros conhecemos bem, porque a taxa de desemprego por praticamente uma década está acima de 10%. Então, esse pico de desemprego que a Nova Zelândia sofreu, o Brasil sofre há um bom tempo. E agora eles têm uma taxa de desemprego pequena, se comparado a outros países, e se comparado ao Brasil, nem se fala. Nesse slide nós temos o balanço do Banco Central da Nova Zelândia. Podemos ver que a partir de 2020 eles começam a imprimir muito dinheiro. Então nós temos um aumento em aproximadamente uns 70 bilhões, 60 bilhões no balanço do Banco Central da Nova Zelândia. Aí aqui nós temos o índice das empresas da Nova Zelândia. Nós podemos ver que a partir de 2009 nós temos um processo de alta, o qual se acelera a partir de 2012 e a partir daí nós temos um boom no mercado acionário da Nova Zelândia, mostrando que a Bolsa da Nova Zelândia acabou tendo um desempenho muito bom nessa última década. E depois nós temos a balança comercial da Nova Zelândia. Nós podemos ver que eles têm uma balança comercial mais negativa do que positiva, ou seja, eles acabam importando mais do que eles exportam. E agora eu vou mostrar para vocês como que se dá essa relação de exportação e importação. O que eles exportam mais, o que eles importam mais, para quais países eles exportam, de quais países eles importam. Então vamos ver isso agora. Vocês podem ver que os grandes produtos que eles exportam, ou melhor, que eles exportaram no ano de 2020, são produtos de origem animal, como por exemplo leite, carne, queijo, manteiga, mel, peixe, whey ou outros produtos agrícolas, como frutas, madeira, vinho, maçãs, peras e por aí vai. Agora, quando nós falamos em produtos industrializados, a menor parte das exportações neozelandesas são de produtos industrializados. Ou seja, se nós analisarmos a economia da Nova Zelândia pelas suas exportações, nós vemos que ela não é uma economia tão complexa. Agora vamos olhar as importações da Nova Zelândia em 2020. Nós podemos ver que eles importam muito produtos industrializados, como computadores, carros, caminhões, medicamentos, veículos, ar-condicionado, aquecedor, motores e assim por diante. Agora vamos ver para quais países a Nova Zelândia exporta esses produtos. O maior destino das exportações da Nova Zelândia é a China. O segundo maior destino das exportações da Nova Zelândia é a Austrália. O terceiro maior é os Estados Unidos e o quarto maior é o Japão. E agora, para finalizar, vamos ver as importações. Nós vemos que a maioria das importações da Nova Zelândia vem da China, depois da Austrália, depois dos Estados Unidos e depois do Japão. E nós temos Coreia do Sul,
Tailândia, Alemanha, Singapura, como também grandes parceiros comerciais da Nova Zelândia. Mas nós podemos ver claramente os maiores parceiros comerciais da Nova Zelândia são China, Estados Unidos e Austrália. Bem pessoal, então terminamos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o que aconteceu com a moeda da Nova Zelândia, o que aconteceu com o PIB da Nova Zelândia, como que é a inflação, como que é a taxa de juros nesse país, quais são os seus principais parceiros comerciais, qual que é a característica de exportação e de importação desse país. Ou seja, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como funciona a macroeconomia da Nova Zelândia. Bem pessoal, então me falem se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostarem desse formato, se vocês querem mais informações as quais eu não trouxe a respeito da Nova Zelândia. Eu posso trazer essas informações em outros vídeos. Então se vocês acham que faltou alguma coisa, me avisem nos comentários. E se vocês gostarem do vídeo, deem um like e compartilhem, tá certo? Então pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.